riqueza espiritual. Porque a obra aqui não só foi simplesmente física do homem. E o texto em que nós estamos diante dele, a respeito do poço de Rehobote, existe todo um contexto para que a igreja compreenda de fato aquilo que Deus Ele está fazendo em nossas vidas nesse lugar. Eu disse ontem ainda ontem, que aqui é Rehobote. Você chegou em Rehobote. Cada denominação que existe do Senhor aqui, igreja evangélica, ali está o Rehobote. Porque você cavou e encontrou água para beber, água limpa, não encontrou nenhum tipo de água suja, nenhum tipo de água imunda. Você não encontrou, você cavou um poço e deu água. E é essa água dessa noite que te sacia a tua sede. É essa água dessa noite que você vai entender que quanto mais você bebe, dá vontade de beber. Foi a água do poço de Rehobote. Você chegou em Rehobote. Diz aí que está do teu lado, você chegou em Rehobote. Você chegou em Rehobote. Porque talvez os poços que você tenha cavado, nenhum deles de fato poderia ser teu, porque havia ali contenda, ali havia inimizade. Os outros poços, mas aqui você chegou em Rehobote. Louvado seja Deus, onde alargou o Senhor tremendamente. Como eu estava dizendo, queridos, ainda dentro do capítulo 26, Isaac, por sua vez, depois da morte de Abraão, existiu na vida de Isaac um processo que ele teria que passar. Isaac, ele, ainda estando em Gerar, porque logo no início do capítulo 26, pedindo aos irmãos que me acompanhem, por favor, no primeiro versículo, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor dizendo: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. O versículo 3 diz: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho dado a Abraão, teu pai. Deixa eu dizer uma coisa bem importante para você, uma coisa que muito me chamou a atenção, é a questão de uma palavra chamada promessa. A promessa já estava com Isaac. Isaac entendeu muito bem daquilo que o Senhor falava com ele, dizendo que não era para ele descer ao Egito, porque também sabemos que o Egito é uma tipologia do mundo, e quem vai buscar alguma coisa no Egito está perdendo tempo. Mas o Senhor disse a Isaac: olha, fica em Gerar. E sabemos, queridos, que por o Egito ser uma simbologia do mundo, e no mundo, queridos, é o caminho da facilidade. O mundo é o caminho onde você encontra tudo fácil e bom, né? E tudo do melhor. Egito. Mas se nós fizermos uma comparação, Egito e Gerar já era
Gerar. Mas só que em Gerar tem os filisteus. Os filisteus não gostavam do povo de Deus. Estava ali Abimeleque, grande inimigo do rei de Israel. Mas no Egito, tudo é fácil. A caminhada seria fácil. Tudo bom, tudo melhor. E o Egito não presta para crente, não serve para o crente, que é o mundo. Ah, mas ali é fácil, pastor, de caminhada eu chego mais rápido, ali está melhor. Epa, tenha cuidado com os caminhos fáceis. Caminhe na direção que Deus te orienta. Não vá para um lado onde Deus não está te enviando. Não vá para o caminho onde Deus está dizendo a você que não vá. E você costuma ir, você pode até ser um teimoso, desobediente, mas Deus está dizendo assim, não vá por aquele caminho, e você vai. O que é que vai findar? Se atropelando, tropeçando. O bom é ficar em Gerar. Existe, queridos, em meio à sociedade, a respeito da Igreja Batista Missionária Central, da comunidade, a respeito da minha liderança, a respeito da minha pessoa. Ah, aquele pastor é muito carrasco, aquele pastor é muito duro, aquele pastor é assim, é assado. Ainda permeia essa, porque o ensinamento, querido, é estreito. Aleluia. O ensinamento é na obediência ao Senhor. Aleluia. O ensinamento é na visão em que o pastor, em que Deus ele coloca sobre o pastor para conduzir as ovelhas. E a gente começa a atentar para essa questão da igreja também trabalhar na linha moralista, não naquela linha à vontade demais, e sempre tratando cada um, dizendo como deve ser. Olha, o caminho é esse é o caminho difícil, é o caminho da dificuldade, mas o caminho da bênção é esse. É o caminho que na verdade mostramos, e pode ter certeza de uma coisa, que aqui na igreja, não estou desprezando, de tratando demais as outras denominações, também prego o Evangelho, como o pastor Mauro prega na sua denominação, e eu acredito também que ele prega coisa fácil para a igreja. E quando por sua vez nós ensinamos a cada um destes, porque o caminho-alvo é Helbot, é para nós chegarmos em Helbot. Falamos muito em Canaã, que a igreja vai chegar também em Canaã, mas também vai chegar em Helbot, porque Helbot também é o lugar da bênção. Mas antes de chegar em Helbot, querido, tem um processozinho. E o interessante, queridos, o texto que o Senhor fala, logo dentro de todo esse contexto do capítulo 26, em que o Senhor ordena a Abraão, ele aparece a Isaac, dizendo, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. E o versículo 4 deixa eu dizer, e multiplicarei a tua semente. As estrelas dos céus serão como as estrelas dos céus, e te darei para a tua terra, para a tua semente, todas estas terras. Quando a gente está falando de promessa, daquilo que Deus prometeu a Abraão, queridos, o interessante é nós entendermos que no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, Josué ele trata de uma promessa muito importante, ele trata de uma palavra de Deus muito importante para o povo de Deus. E ele chega dizendo algo bem interessante: palavra alguma falhou Deus de todas as obras que o Senhor falara à casa de Israel.
falou para o povo de Israel se cumpriu. Todas. Porque Deus, Ele não é Deus em falhar com as promessas que Ele tem ordenado, que Ele tem decretado. E Josué, por sua vez, revelou ao povo de Israel. Josué abriu isso, fez lembrar ao povo de Israel. Deixa eu também dizer a você, na tua vida, todas as promessas que Deus te fez, nenhuma delas falhou e nem vai falhar na tua vida. Porque a palavra de Deus nesse lugar, se foi a promessa de Deus, pode ter certeza, vai se cumprir. Se não foi promessa de Deus, pode ter certeza, não se cumpre. Não se cumpre. O que é de Deus se cumpre. Agora o que é do homem não se cumpre. O que é terreno não se cumpre. Se cumpre aquilo que Deus já determinou. Aí eu pergunto, quantos aqui estão debaixo da promessa do Senhor nessa noite? Quantos aqui estão acreditando ainda na promessa em que Deus está regando, que Deus está aguando sobre a tua terra? Se você tem promessa de Deus, vai se cumprir, porque Ele é Deus de cumprir promessa. Isso é um ponto muito importante. Josué, ele falava sobre isso ao povo de Israel. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, ele também chega a falar uma outra coisa muito importante. Ele traz um assunto aos Gálatas a respeito do versículo 26 ou a respeito do versículo 21. E Paulo diz o seguinte: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Entendeu aí que o apóstolo Paulo falou? Mas nós somos filhos da promessa como Isaac. Observe, a igreja cristã, o povo gentílico, Paulo estava dizendo que somos filhos da promessa, como Isaac foi filho da promessa. Você tem a promessa de Deus, você também tem a promessa como Isaac teve a promessa. Mas por quê? Ninguém acreditava que você estaria dando fruto que precisava dar, ou que precisa dar. Ninguém estaria acreditando na tua vida, enquanto isso que você está aqui nessa noite, pronto, preparado para dar o fruto com tua semente. Porque primeiro você precisa ter a semente. Sem semente não consegue plantar, sem semente não consegue ter fruto. Aí a pergunta é: quem tem semente aqui para plantar nessa noite, queridos? Se você tem semente, guarda ela e começa a plantar na terra que Deus ele vai te mostrar, que Deus está te mostrando. Começa a plantar a tua semente. Porque também o Senhor disse para Isaac: está vendo toda essa terra aí, Isaac? É para você plantar a tua semente. Eu não ia dar uma terra a você se você não tivesse a semente. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Porque Deus não vai dar a tua vitória, Deus ele não vai trazer a tua bênção também, porque você precisa ter um sonho, precisa ter um desejo de ir em busca dos teus sonhos. Deus vê os teus desejos, Deus vê os teus projetos, Deus vê todo o teu arquiteto, aquilo que você tem arquitetado para vencer ou para alcançar os seus sonhos. Aí Ele traz a realidade dos teus sonhos, porque você teve uma semente. E essa semente, queridos, justamente é um desejo, é uma vontade de ter alguma coisa. Isaac teve, propriamente, literalmente falando, a semente para plantar. Mas se Isaac não tivesse a semente, como ele estaria plantando? Aí Deus dizia: Isaac, também não vou dar a terra. Tu não tem a semente, como é que tu vai querer ter a vitória? Como é que tu vai querer colher o fruto se tu não tem a semente?
Existem muitas pessoas assim, irmãos. Porque semente, queridos, só para você entender a questão da semente, a semente é todo o nosso projeto que nós temos para começar a plantar e correr atrás dela. Semente é isso. Isaac tinha a semente, e você precisa também ter a semente para plantar, para poder justamente regar. É um projeto de fé, é um processo de fé, porque a semente, queridos, ninguém quer plantar por muitas vezes, só quer ficar com a semente para si. Eu não vou plantar não, aí eu vou colher de outros. E tem gente que diz assim, pensa assim, eu não tenho semente, também vou pegar a bênção de outros. Mas a regra que Deus está falando na noite de hoje, que está tratando conosco na noite de hoje, é que nós precisamos ter a semente. Você precisa ter a semente para você sentir o sabor, para você sentir o gostinho de plantar e para poder colher o fruto da terra que você plantou. Aí você tendo a semente, aí Deus vai dizer bem assim para você: igreja, olha para toda essa terra aí. Ainda que tua semente for pouca, eu multiplicarei a tua semente. Ainda que a terra seja muito mais além do que imaginasse, ainda que tua semente só venha conter só um quarteirão dessa terra, só 1 hectare dessa terra, mas eu vou multiplicar a tua semente. Versículo 4. Compreendeu? O negócio, o que Deus quer é só é que você tenha a semente. Compreendeu? E quantos aqui tem a semente aí para plantar, queridos? Você tem semente para plantar? Não te preocupa se a terra é muita e você eu não consigo plantar porque minha semente é pouca. Eu só vou conseguir plantar um pouquinho só. Mas tem o seguinte: existe uma promessa de Deus na tua vida aqui. Existe uma promessa de Deus. E se você tem a semente, Deus vai multiplicar para você plantar em toda a terra. E além do mais, queridos, a respeito da semente, daquilo que Deus, Ele quer tratar conosco. Porque semear, queridos, é investir. E investir em quem? Porque semear é investir em vidas. Semear é investir em pessoas, em lugares, em si mesmo, no teu trabalho. É investir, é perder tempo mesmo, no bom sentido, porque tem gente que não quer perder tempo com outra pessoa, mas não é isso que Deus ensina para as nossas vidas. O que Deus requer de nós é que nós venhamos semear em vidas. Aí eu faço uma pergunta: você tem semeado na vida de alguém, queridos? Será que você tem semeado com tua vida na vida de alguém? Será que você tem semeado com aquilo que Deus te deu na vida de alguém? Será que você tem abençoado alguém? Será que você tem feito isso? Como é que você quer prosperar, queridos? Como é que você quer ter saúde se você não se entrega com a tua saúde ao Senhor? Você precisa entender que a minha saúde também é uma semente. A partir do momento que eu me lanço, me entrego ao reino de Deus com a minha saúde, ainda que a minha saúde seja pouca, Ele vai multiplicar a tua saúde. Ele vai multiplicar, porque você está debaixo de uma promessa, e a tua semente será multiplicada, a tua saúde será multiplicada. A outra semente, queridos, que você precisa compreender